Bom dia, Edgar. Bom dia, Salomé Mimbir, que é a nossa convidada especial neste Fora da Caixa, onde vamos falar sobre o papel das escolas na educação e gestão da higiene menstrual. A Salomé Mimbir é gestora de programas do ROSC. O ROSC é a rede das organizações da sociedade civil, tanto que trabalham na área da criança. Estarei enganado? Exato. Então, na verdade, sabemos que há vários desafios que têm estado a preocupar-nos nesta área de gestão menstrual. Falamos num dos programas anteriores, onde falamos mais do papel dos pais. Portanto, há um campo bastante amplo aqui para reflexão. Parece uma coisita pequenina, mas é bastante ampla e, ao mesmo tempo, é bastante importante para a nossa vida e como sociedade, especialmente para as raparigas e as mulheres, mas sobretudo as raparigas que têm sido maiores vítimas desses tabus, desses mitos que andam por aí em relação à gestão menstrual ou em relação à menstruação como tal. Salomé, vamos agora focar um pouco nas escolas, né? Olhando para a escola particularmente, quais são, digamos, os desafios que nós encontramos neste campo? Muito bom dia, Gilberto. Bom dia ao Edgar também. Agradecer primeiro por este convite para, numa altura tão importante, falarmos sobre a questão da gestão menstrual das raparigas, não é? Estamos a falar por esses dias em que celebramos o Dia Internacional da Saúde da Mulher, falamos especificamente da gestão menstrual, e aproxima-se também a quinzena da criança. Então, é de facto um tema que vem a reforçar a necessidade de debatermos estes assuntos nesta quinzena, por estes dias. Sobre a gestão, os desafios associados à gestão menstrual nas escolas, queria primeiro reforçar que sim, se trata de um grande desafio e nós, como sociedade civil, estamos cientes disso. Estudos indicam que uma em cada 10 meninas falta à escola quando está menstruada. Isso é um indicador extremamente grave quando olhamos para a situação das nossas escolas, quando pensamos no acesso da rapariga à escola e quando pensamos também nas questões que vêm associadas à desistência da rapariga à escola. O que significa uma rapariga em cada 10 faltar à escola quando está de período, quando está menstruada? É muito. E alinhado a isto aqui, vem um outro problema, que é o problema do saneamento nas escolas. As escolas têm ainda grande desafio, grande responsabilidade de colocar condições, disponibilizar condições para as meninas, as raparigas, poderem gerir a menstruação quando estiverem na escola. No entanto, no nosso país, várias escolas, nós sabemos, têm problemas de água, principalmente as escolas primárias. Às vezes tem uma torneira que é um tubo estragado ou cortado, onde as crianças recorrem para beber a água, mas essa água que, embora canalizada, não chega às casas de banho, essa água não chega às salas, enfim, é uma questão complexa. E eu digo que é um pouco mais complicado quando pensamos no nível primário, por quê? Porque é onde se dá a primeira menstruação das raparigas, não é? A partir dos 11 anos, ultimamente temos visto crianças de até 9 anos a iniciarem a menstruação. 9 anos estamos a falar de uma menina que está na 3ª, 4ª classe. Suponhamos uma situação em que a menina está na 3ª, 4ª classe, começa a menstruação na escola e, no entanto, a escola não oferece condições para ela gerir essa situação, não oferece condições para ela cuidar da sua higienização, não oferece condições para ela assegurar uma menstruação digna dentro do recinto escolar. Então, são vários desafios e, para mim, o primeiro grande problema está associado devidamente a essa questão
criar condições na escola. O Estado reconhece que as escolas primárias têm problemas de saneamento, têm problemas de água, não é? Então, há aqui necessidade de criar condições, principalmente para este nível primário, onde as raparigas lidam pela primeira vez com a menstruação e muitas vezes é uma primeira vez que não tem informação, porque as nossas mães, as nossas irmãs não conversam sobre a menstruação em casa, principalmente as mães, tem que se investigar isso, procurar saber por quê. E ainda queria aproveitar essa deixa, queria aproveitar mesmo essa deixa, Salomé, a questão de nas comunidades, que é uma questão que abordamos bastante no programa anterior. Sim. Esse assunto não é trazido, é meio há muitos tabus, muitos mitos, não é? Já sabemos que, acontece isso. Exato. Na comunidade. A escola é um espaço onde esta rapariga passa a maior parte do seu tempo. Então, de que forma a escola Exato. Pode contribuir para a desmistificação desses tabus todos que ladeiam, digamos, esta rapariga? E a sociedade também. Sim, sim. Bom, na minha opinião, o principal papel deve ser atribuído aos pais, às pessoas no núcleo familiar. As escolas também têm um papel importante nesse processo de iniciação, de conversa, de introdução a questões sobre a menstruação nas crianças, não é? Mas, se formos a ver, o currículo escolar prevê sim a abordagem sobre esses assuntos a partir de determinadas classes. O papel da escola, nesse caso, para mim, seria se centrar em trazer essas matérias, fazerem parte do currículo e serem devidamente lecionadas pelos professores. Por quê? Porque a matéria existe nos currículos. Se falam do sistema reprodutor, falam da menstruação, fala-se da gravidez, etc. Mas muitos professores, vários estudos, aliás, indicam que os professores não abordam essa matéria de forma profunda, porque pensam que a responsabilidade da conversa sobre o ciclo menstrual na sua profundidade é dos pais, não é? Então, o professor trata a situação a matéria sobre o ciclo menstrual como se fosse uma matéria igual a tantas outras. Talvez também não haja muita noção, não sei como é que, se calhar um dia vamos também convidar o Ministério da Educação para falar desse assunto. Estamos a falar de 1 em cada 10 crianças, não é? que falta devido a este problema. Então, já é um problema grave. É um problema que já devia chamar a atenção no âmbito das políticas públicas que regem a educação. Então, como é que vê, como é que olha para esta situação? Será que ainda não se olha de forma mais profunda, ou ainda não se deram conta, o setor ainda não se deu conta deste problema como um problema efetivamente? Penso que o Estado, o Ministério da Educação reconhece, conhece a situação da afluência da rapariga à escola, não é? Sabe os fatores, conhece os fatores que levam a rapariga a faltar à escola e muitas vezes até a chegar a desistir da escola. Estamos cientes todos nós sobre isso. O que está a faltar aqui, no meu ponto de vista, é se adotar medidas concretas para responder... Desculpa, só fazer barulho, meu filho. Vai dar trabalhar. As nossas crianças. Esse é o desafio de trabalhar a partir de casa. É o desafio de trabalhar em casa. Eu também tenho um aqui a me fazer perguntas, ao mesmo tempo que conversamos. Temos que gerir isto. Sim. Como viu, mas dizia eu que... Mas ok. Sim. Desculpa, dizia eu que... cortado o fio. Não, estou ligada ainda. Eu dizia que é necessário que como dizia o Gilberto, se adotem políticas públicas para responder a estes problemas, porque o Estado, o Ministério, o Governo, o Ministério da Educação está ciente disto, está ciente de que
quando falamos de desistência escolar, a balança pesa quando falamos da rapariga. Está ciente de quando falamos de fraco aproveitamento escolar, novamente a balança pesa quando olhamos para a rapariga. Quando falamos de faltas à escola, de segunda a sexta, no período normal das aulas, quem falta mais é a rapariga. Estamos todos cientes disto. O que faltam, no meu ponto de vista, são medidas concretas para amenizar esta situação, não é? É necessário que se pense em políticas públicas que atraiam e contribuam para reter a rapariga na escola, independentemente da situação em que ela estiver. Digo, algumas justificam a desistência escolar por pobreza, algumas faltam por causa da menstruação, que não consegue gerir na escola, e depois de tantas faltas, já chegou uma hora em que ela prefere realmente ficar em casa e não ir mais, quer esteja menstruada ou não. E nós estamos cientes desses problemas, mas as medidas para responder, as medidas para aliviar essa situação, este peso sobre a rapariga dentro da escola, não estão a ser devidamente, não estão a ser adotadas e as que são adotadas não estão a ser devidamente implementadas. Edgar, qual é a sua apreciação em relação a esse aspecto? Bom, já iniciamos também essa conversa no programa anterior, acho que levantamos vários aspectos, mas agora, olhando especificamente para este papel que a escola tem, tanto para desmistificar estes tabus que se vivem, né, e que afetam negativamente no rendimento escolar das raparigas. Então, a partir do que a Salomé nos indica, nós percebemos, então, que estamos diante de uma violência institucional, entende? Temos a escola, um agente estatal, não concebidas para serem democráticas, acolhedoras, entretanto, acabam tendo um desempenho avesso, entende? Porque lá onde essa criança, onde essa rapariga devia se sentir acolhida, acaba se sentindo maltratada, ao ponto de ter que desaparecer, ao ponto de não ter que ir. É muito significativo ter esse dado de 1 em cada 10 raparigas que tem que deixar de ir para a escola porque estão menstruadas. A menstruação, ela não pode ser essa barreira. Eu penso que isto tem que ser indignante. A menstruação não pode tirar o meu direito do acesso à educação. Eu penso que a educação é um acesso que todos nós devemos ter. Então, se eu estou em condições de estar, eu tenho que ir. Então, a menstruação não é doença, não é algo que deve fazer com que eu não vá à escola. É compreender que isto faz parte do ciclo normal da vida da mulher. Então, se faz parte da vida da mulher, eu preciso compreender, acolher e ter uma abordagem que possibilita com que essa mulher lide da melhor forma com essa menstruação. Há um outro dado que preciso adicionar. Estima-se que raparigas vulneráveis chegam a faltar 59 dias por ano na escola por conta da menstruação. 59 dias, estamos a falar, se a matemática não me engana, cerca de 14 semanas. É muito tempo. 59 dias falados ao alto parece muito, pouca coisa, mas é muito. Considerando que o período escolar não é todo ano, não é janeiro a dezembro, é tempo específico, temos as férias. Então, estamos a falar no momento ativo, no momento de aulas, são 59 faltas. O que vai implicar em termos de aproveitamento na vida desta rapariga? O que vai implicar em termos de ânimo para a continuidade na vida dessa rapariga? Então, de tantas faltas acumuladas, eu penso que isso pode criar um desânimo. Então, vamos dizer que a rapariga não estrutura institucional, temos uma fragilidade social que acaba servindo de barreira para que essa rapariga escola.
Então, penso que precisamos dar algum lugar, eu concordo completamente com a Salomé, que essa questão da educação menstrual, ela precisa ser iniciada em casa. Entretanto, a escola também, podemos ver que é um lugar em que as crianças passam também uma grande parte do tempo. Então, podemos esticar essa linha, e a Salomé trouxe esse ponto, podemos esticar e fazer com que a escola também ela passe a responder isso. Como Salomé bem disse, infelizmente, não é porque às vezes não tem lá no currículo, mas são assuntos negligenciados, são assuntos que não sei por que razão, mas até os próprios professores se sentem constrangidos para falar. Então, precisamos desmistificar isso, falar desse assunto, falar da menstruação, porque parece um pequeno ponto, mas tem impactos muito grandes. E um dos impactos é esse, barreira no acesso à educação, e que a gente já sabe de toda a corrente de consequências que essa barreira vai criar na vida dessas raparigas. Então, penso que a escola precisa falar de uma forma compreensiva, uma abordagem compreensiva sobre a menstruação. A escola precisa disponibilizar informação. A escola precisa, não pode comungar, ir na linha comum do espaço comum da nossa sociedade. A escola tem que ser um espaço democratizado, em que até aqueles assuntos que temos receio de falar no nosso dia a dia, a escola tem que trazer cá. Outra coisa, como a Salomé reforço, tem que disponibilizar a água, porque a higiene menstrual precisa de água, precisamos ter lá. Os balneários precisam estar presentes e tem que ser balneários que tenham uma estrutura para acolher essas necessidades, entende? Não criar balneários uniformes, quando chega só fazer xixi, não. Tem que criar balneários que possibilitam isso. E eu penso, para terminar, eu penso numa vertente muito mais profunda em termos de políticas públicas, que é também a disponibilização de produtos de higiene menstrual. Então, free, dá preservativo para as pessoas fazerem sexo, é free. E sexo é uma coisa que eu escolho fazer. Eu quero ter sexo, eu quero ter relações sexuais e pronto, mas eu tenho preservativo. A menstruação é algo que se impõe à mulher. Então, eu penso que uma abordagem respeitosa, uma abordagem estatal de políticas públicas respeitosa deveria trazer essa componente, distribuição de materiais de higiene menstrual. Salomé, quais outras saídas que nós podemos, tanto a Edgar aqui foi falando e foi também apontando as saídas para este problema que se vive, quais outras que podemos acrescentar, Salomé? Queria só reforçar antes alguns pontos que o Edgar cá trouxe, né? A questão de se trivializar a matéria, a educação sobre higiene menstrual nas escolas, né? Quando falo em trivializar, estou a falar que alguns professores optam em não dar, outros dão só para passar aquela matéria. Eu penso que poderíamos agir no sentido de sensibilizar, eu não sei se é sensibilizar ou haver algum documento que obriga os professores a falarem sobre higiene menstrual nas escolas com profundidade. Talvez até o problema comece mesmo lá na formação, não é? Exato. Talvez comece na formação. Na formação, sim, do próprio professor. Exato. E digo isto porque não é só a figura do professor que não compreende, ou que compreende e não desenvolve a questão da higiene menstrual nas escolas, mas encontramos na sala de aula alunos e alunas. As alunas estão menstruadas e os alunos, os rapazes, também não compreendem muito bem, ou quiçá nunca ouviram falar de forma mais estruturada sobre a menstruação. O professor poderia ser ele, com a autoridade toda que se lhe confere, a colocar os pontos nos is, a fazer perceber aos alunos que a menstruação é algo normal, acontece com as vossas colegas, com as nossas meninas aqui na sala, mas é algo normal, é algo natural, é algo que devemos, sobretudo, respeitar a rapariga quando está menstruada. Por quê? Porque um dos estudos foi desenvolvido pela Big Goal, indica que as raparigas, quando estão menstruadas na escola, são isoladas. Elas isolam-se porque todo o conhecimento que têm sobre a menstruação remete à vergonha, remete à sujidade,
remete a algo que é impróprio, algo que é sujo, que é, enfim, isso associado às práticas culturais, aos tabus também, não é? E quando acontece que a rapariga está menstruada, muitas vezes associado à falta de meios para gerir a menstruação, como deve ser, digo, pensos higiênicos e outros absorventes, ela costuma sujar a roupa, principalmente quando está na escola. E os outros alunos, quando percebem que esta rapariga está naqueles dias, a tendência é de isolar a rapariga. Então, ela tem que gerir a confusão toda que é associada à menstruação sozinha. Não tem nenhum suporte aqui. Sem nenhum suporte. E consciente de que os outros que têm informação de que ela está menstruada estão com uma barreira que é clara, não te aproximes de nós, não é? Então, é necessário que que este assunto seja normalizado a partir da escola, nas famílias, em casa, mas também a partir das escolas. E a escola, eu trago aqui o papel importante da escola, porque a figura do professor é revestida de alguma autoridade. Sim. A do pai também, mas o professor tem uma autoridade que é um pouco diferente do pai, que muitas vezes negociamos e chegamos a meio. Não, até porque a criança, como dissemos, passa a maior parte do seu tempo na escola do que propriamente em casa. Né? Na escola, exato, na escola. Então, tanto meninas como meninos devem estudar, devem saber o que é isto de higiene menstrual, o que é a menstruação e conceber estas matérias da melhor forma possível. Alô? Sim, o meu assessor. Okay. Tudo bem, também estou aqui em casa, estou cheio de assessores aqui, então... De assessores, pois, de assessores. Então, é normal, é bom. É bom poder assim também. Pois. É verdade, é bom sim. E pronto, nem passando já ao que o Gilberto estava a questionar sobre que mais medidas, soluções podem ser trazidas. Eu penso que a questão da adoção de políticas públicas e adoção de medidas que obrigam de medidas e programas que obrigam a falar, a naturalizar o assunto da gestão menstrual nas escolas seria bom. Eu penso, por exemplo, que pode ser um dos temas do GRTs, as reuniões de turma. Pode-se criar, por que não voltarmos aos gabinetes, não é? Criar-se professor amigo, ponto focal, alguém na escola em que as alunas e os alunos podem recorrer para desenvolver essa matéria e outras e conversar-se abertamente. Por que não um ciclo de palestras? Pode ser mensal, pode ser trimestral sobre higiene menstrual nas escolas, instituir uma obrigatoriedade para tal. Não é? E que acontece em todas as escolas. Fora, claro, a responsabilidade do Estado de criar condições para que a rapariga faça a gestão menstrual com dignidade dentro da escola enquanto ela estiver na escola. E pronto, acho que outra coisa que nós poderíamos fazer como sociedade civil é um pouco sobre o que o Edgar cá trouxe, não é? Trazer à luz as consequências da desistência escolar da rapariga nas escolas, trazer à luz as consequências dessas faltas, 1, 2 em cada mês, o que isso significa num ano letivo, o que isso significa num ciclo, o que isso significa quando pensamos a formação da rapariga no seu todo. E, sobretudo, quando temos raparigas que desistem porque não conhecem a questão da gestão menstrual, desistem porque não querem mais, na escola não são entendidas, então deixam de ir para a escola, ou então porque engravidam cedo, são as gravidezes precoces. Pensarmos nas consequências de todos estes problemas e torná-los visíveis para o Estado, para outros atores que podem também contribuir para minimizar esta situação da trivialização da higiene menstrual nas escolas. Pois. Edgar, algum gancho aqui? Estamos com o tempo a estourar, mas alguns ganchos aqui que gostaria de pegar e depois também vamos deixar aqui alguns desafios, não é? Como já é de praxe,
neste momento, no Fora da Caixa. Vale a pena que perceber o seu papel. Qual tem sido o seu papel para que as raparigas tenham a sua vida menstrual de forma digna, sem medos, sem preconceito, sem vergonha, que penso que são alguns dos desafios. São reflexões que cada pessoa, como educador, pode colocar-se a pensar sobre qual tem sido o meu contributo. O que é que eu tenho feito para garantir com que esta rapariga adolescente viva o seu ciclo menstrual de forma segura, sem vergonha, sem medo, sem tabus, sem preconceito? O que é que eu tenho feito? Qual tem sido o meu contributo? Essa é a deixa que eu deixo ficar. Só para ser um bocadinho mais concreto, Edgar, esse desafio vai para quem? A quem se dirige, efetivamente? Eu coloco esse desafio para professores e professoras. Ok. Salomé, algum desafio gostaria aqui de deixar para os professores e as professoras? Obrigada, Gilberto. Eu quero deixar um ponto de reflexão para todos nós, né? Vamos pensar na situação da gestão da higiene menstrual nas escolas. Vamos pensar nas raparigas que faltam à escola quando estão menstruadas. Vamos pensar nas raparigas que desistem da escola, da educação e aderem a uniões forçadas, prematuras, gravidezes precoces, etc. Que país nós queremos mais para frente? Que país nós queremos daqui a 10 a 20 anos? Queremos um país onde raparigas não contribuem para o desenvolvimento? Queremos um país em que as raparigas estão confinadas no espaço doméstico e continuamos nesse ciclo de pobreza e de lástima no qual nos encontramos? Vamos pensar no contributo que a rapariga pode trazer ao desenvolvimento do nosso país se criadas todas as condições para ela desenvolver, explorar todo o seu potencial na escola e em outros espaços públicos. Obrigada. Muito obrigado. Portanto, eu também vou deixar aqui um desafio que, no fundo, vai se cingir no seguinte: para os professores e as professoras que já experimentaram essas situações em que tem uma rapariga ou tiveram uma rapariga nessa situação da menstruação. O que fizeram, portanto, como forma de reduzir o impacto, tanto desses impactos que estamos aqui a referir hoje, estamos a trazer nesse debate. O que fizeram quando se depararam com essa situação? Portanto, gostaríamos de ter aqui contribuições dos professores, das professoras, no nosso YouTube, no Fora da Caixa YouTube, no Twitter, no Facebook. Portanto, estamos prontos para continuarmos a ampliar esse debate, esta reflexão. Muito obrigado, Edgar, muito obrigado, Salomé Mimbir, por este tempo que predispôs para conversarmos acerca tanto do papel da escola na gestão menstrual, tanto que é continuidade do tema anterior, tanto ligado à gestão menstrual, ainda no âmbito do dia 28 de maio. Apesar de estarmos em junho, mas também, olhando para junho, estamos a trazer esse tema, tendo em vista a quinzena da criança, como foi referido logo no início. Tchau, fiquem bem. Até Tchau. Obrigada. Obrigada, Gilberto. Até a próxima.